Na aula de hoje, eu vou te ensinar a como fazer essa charmosa cestinha de pão de Natal e que, claro, dá para você adaptar para fazer aquilo que você quiser. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa linda cestinha aqui, ó, que dá para você vender o ano todo. Além de tudo, eu não vou virar aqui porque eu já coloquei o meu pão, mas essa cestinha, ela é dupla face. Então, você pode utilizar dos dois lados. Inclusive, fica a dica aí para você que faz produtos da linha Mesa Posta. Você pode já coordenar com estampas e fazer um jogo americano dupla face, as cestinhas também, e assim o seu cliente ou você pode utilizar dos dois lados, compondo aí com jogos de jogo americano, enfim, do que você fizer aí com o seu produto artesanal. Vamos lá aprender a como fazer o passo a passo de hoje? Mas antes disso, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. É só dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele espalha para mais pessoas e assim você contribui para o crescimento do canal. Então vem comigo que eu vou te ensinar como fazer essa linda cestinha de pão e, é claro, temática de Natal. Para fazer o nosso passo a passo, que é a cestinha de pão, você vai precisar de 4 tirinhas de tecido na medida de 3,5 por 28. Gente, eu fiz bem estreitinho, eu fiz dessa forma porque eu queria o finalzinho aqui chanfradinho. Se você preferir fazer aquela que a gente vai dobrando, pode fazer com 5 centímetros, dobra no meio, depois meio com meio e costura, tá? Eu quis fazer assim porque eu gosto de ter trabalho, né? Mas brincadeira, dá um pouquinho mais de trabalho para poder desvirar, mas fica um resultado bem legal. Aí, para nossa cestinha, isso vai depender muito do tamanho do alimento, do pãozinho que você quiser colocar. Eu fiz aqui, ó, pensando nesse tipo de pão de forma, que ele é menorzinho, né, que é o que eu mais compro aqui em casa. Então, dentro disso, eu tirei a medida dele. Ele tem aqui, ó, 10 centímetros, dando folga, tá bom? Então, aí, o meu tecido, que tá estruturado na manta R2 e um forrinho. O meu tecido ficou com 24 por 40 centímetros, tá? E eu estruturei na manta R2 e aí o forro eu cortei um pouquinho maiorzinho. A gente vai precisar também de ilhoses, tá? Eu tô utilizando esse daqui, ó, que ele é todo Inxalá, ele tem até cristalzinho. Ele é bem maior, ó, para poder passar a tirinha com facilidade. E a gente vai precisar de 8. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio, dar uma vincadinha no meu tecido. E aí, dobro novamente na lateral. Eu vou deixar uma abertura para desvirar, bem aqui no meio, e vou costurar na beiradinha, eu não tô usando margem nem de meio centímetro, tá? Ó, e aí eu costuro para um lado e depois para o outro lado. No cantinho, eu faço um biquinho aqui da ponta. E a mesma coisa do outro lado, ó. Então, começo aqui com o retrocesso, uma costurinha, vou costurando. Quando chegar mais ou menos 1 centímetro do meu final, eu viro a minha peça assim, ó, enviesada e faço a minha pontinha. Agora aqui, então, ó, eu corto os excessos e eu vou desvirar. Para desvirar, como que eu faço? Eu pego uma pinça, dou aqui, ó, uma mexidinha no meu tecido para poder introduzir, colocar para dentro. Essa daqui que eu tô utilizando é a pinça de overlock. Ó, já retiro a minha pinça e venho aqui com uma agulha de tricô, trazendo aqui, ó, até chegar aqui na minha abertura. Faço a mesma coisa do outro lado. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai passar e fechar essa aberturinha que fica aqui, ó. Então, fica uma pequena abertura, a gente vai fechar. Você pode fechar com pontinhos à mão ou à máquina. Com as minhas tirinhas todas costuradas aqui, eu vou reservar elas e agora a gente vai marcar aqui no nosso tecido para poder fazer a cestinha. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o meio da minha peça. Para facilitar aqui minha vida, eu vou fazer assim, ó. Eu coloco a régua de ângulo a ângulo, vou fazer só um risco aqui no meio, para ser uma forma mais fácil e rápida da gente encontrar aqui o centro da nossa peça. Deixa eu só fazer aqui o risco de novo, que ele não foi. E a mesma coisa do outro lado. Então, aqui eu tenho exatamente o centro da minha peça, tá?
opção também é você dobrar e fazer o piquezinho. É só uma forma de ensinar para vocês diferente. Como eu falei para vocês, a minha cestinha, eu vou fazer ela com 10 centímetros, tá? Que é o fundo dela aqui. Então, eu vou alinhar a minha régua e vou começar marcando, centralizando pelo centro, 5 centímetros de cada lado. E agora, eu vou fazer aqui a minha peça com 25 centímetros, tá? Para ficar ali folgadinho. Então, eu vou trazer aqui, ó, no 12,5, já troco aqui de régua, e vou trazer aqui, ó, no 25, que já facilita a minha vida. Eu vou ter uma sobra aqui, ó, para cada lado de 7 centímetros, tá? Se der um pouquinho menos, a gente vai refilar aqui, tá? Mas é para ficar com 7 centímetros, ó. As minhas laterais sobraram 7,5, eu já vou refilar. Feito isso, então a minha peça aqui tá riscada. Esses cantinhos vão ser as minhas caixinhas de leite, que vão ser de 7 por 7. Eu quero arredondar a minha peça, tá? Para deixar ela uma peça mais delicadinha, para não ficar tudo quadrado. Na verdade, gente, eu faria aquela mesma técnica que eu fiz na necessaire, tá? Só que eu não quis aqui fazer a ponta de novo para poder fazer todo aquele arredondadinho. Já tem aula aqui no canal, tá? Se você não viu ainda, eu vou linkar para você no final desse vídeo. Aí aqui, ó, eu vou arredondando todo na parte interna aqui da minha peça. Lembrando que essa caixinha de leite a gente vai descartar. Então, eu tô fazendo aqui, ó, o meu arredondado todo nessa parte interna. Feito isso, agora aqui eu vou refilar, ó. Então, eu já venho aqui com a minha tesoura, ó, e já venho aqui, ó, refilando as minhas caixinhas de leite. E aí, a gente vai fazer isso na peça toda, tá? Então, nos 4 cantinhos, vamos refilar aqui, ó, fazendo a caixinha de leite. Quando vai fazer caixinha de leite, gente, esse tipo de tesoura aqui, ó, é o melhor, o que dá pra gente, assim, ó, mais precisão na hora de cortar aqui as caixinhas de leite, ó, tá? Então, vamos fazer isso em todas as partes aqui da nossa cestinha de pão. Pessoal, feito isso, então, já refilei. E agora, eu vou vir aqui, ó, passando uma costura. Tô utilizando aqui a margem do calcador da máquina industrial, de meio centímetro, em toda a minha volta. Vou deixar uma abertura nessa parte maior para desvirar. Então, vamos lá. Pessoal, costurinha feita. Agora eu refilo aqui, ó, essa parte, deixo maior. E vou refilar bem rente todo o restante da minha peça. Com a tesoura de picotar, eu vou fazendo aqui, ó, as partes arredondadas. Então, eu venho aqui e pego já tecido e manta, tomando cuidado para não cortar aqui a sua costura. Com tudo aqui, ó, refilado, eu vou vir nos cantinhos e vou dar um pique bem próximo, sem cortar a minha costura. E agora aqui a gente pode desvirar por essa abertura que a gente deixou. Então, eu venho aqui, ó, pego a minha peça e desviro. E aí, eu já vou pro ferro para passar e assentar bem as minhas costuras. Pessoal, então aqui, ó, fechei com pontinhos à mão. Quem não quiser, pode fazer uma costura rebatendo em toda a volta. E agora é só a gente montar a nossa cestinha. Lembrando que você pode utilizar ela como uma cestinha dupla face. Então, pessoal, agora, com aqui a minha peça pronta, eu passei um risco com a régua
de 2 centímetros da base. Eu vou pegar o meu ilhós, vou colocar ele aqui, ó, na altura do meu risco e vou vir aqui, ó, fazendo as minhas argolinhas. Eu preciso fazer isso dos 2 lados, tá? Então, ó, para depois amarrar, né, as nossas tirinhas. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, bem posicionado no meu risco e venho marcando em cada ponta. Prontinho, agora feito isso, eu vou cortar aqui, ó. Então, eu venho, dou um piquezinho com essa minha tesoura. Eu não tenho cortador desse tamanho, então, por isso, eu vou fazer com a tesoura. Precisa tomar cuidado para não cortar mais do que deve. E aí, eu preciso pegar tudo, camada de tecido, de forro, todo mundo junto, tá? E aí, agora, ó, eu vou montar aqui, ó. Eu passo o ilhós aqui, os excessos que ficam de tecido. E aí, ó, vou colocar aqui a parte de cima. E aí, é só apertar no balancim. Então, eu vou fazer isso em todos os buraquinhos aqui, cortar e depois a gente aperta no balancim. Pessoal, eu já coloquei aqui alguns ilhós, nós vamos colocar esse junto. Ó, é só encaixar. Cuidado para não fazer o buraquinho grande demais, porque daí depois, né, você pode sair o ilhós. E aí, ó, é só apertar no balancim, retiro, tá prontinho, ó, todos colocados. E aí, agora nós vamos montar aqui a nossa cestinha, ó. Então, eu passo aqui a minha fitinha aqui de tecido de um lado para o outro e eu vou fazer os lacinhos. Ó, faço aqui os meus lacinhos, vou ajeitando ele e vou passar aqui, ó, e fazer os lacinhos em toda a peça. Ó, vou passar as tirinhas aqui, vou fazer todos os lacinhos e já mostro para vocês a nossa peça pronta. Gente, e aí, qual que é a ideia aqui? Sempre que eu vou servir a mesa, eu tiro o pão do saquinho, coloco aqui no cestinho, a gente consome tudo. Quando acaba o café da manhã, volto para o saquinho e fecho. Isso porque o pão fora do saquinho, ele vai ressecar e não vai ficar legal. Mas é lógico que o pão fica bem mais bonito numa cestinha na mesa, ao invés de ser no saquinho. E a mesa posta é exatamente isso, proporcionar momentos agradáveis e lindos estando à mesa com a sua família ou com os seus convidados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse cestinho de pão aqui, ó, a ideia ele veio para o Natal, mas é claro que dá para você adaptar e vender o ano todo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!